Fala pessoal, Golzaço na área, chegando para trazer mais um episódio do nosso quadro Clássicos aqui no canal. E hoje vamos até a cidade de São Paulo trazer um dos maiores clássicos do Brasil, o clássico que reúne a Sociedade Esportiva Palmeiras e o Sport Clube Corinthians Paulista, o Derby Paulista, clássico que reúne dois dos maiores vencedores do futebol brasileiro. Antes, deixa o like, ele é muito importante e é através dele que a plataforma envia o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, hein? Então, conto com vocês nessa, aperta o joinha aí e vem com o Golzaço. Se inscreve também no canal se ainda não for inscrito e vamos para mais um quadro da série Clássicos aqui no canal. Partiu o Derby Paulista! O Derby Paulista é um duelo centenário entre os clubes do Corinthians e do Palmeiras, ambos do estado de São Paulo. É o clássico mais tradicional e de maior rivalidade entre dois clubes de futebol da maior cidade do Brasil, já que reúne as agremiações paulistanas ainda na ativa mais antigas. Foi o jornalista Thomas Mazzoni quem batizou a rivalidade como Derby, em referência à mais importante corrida de cavalo do mundo, o Derby de Epsom. Corinthians e Palmeiras já decidiram campeonatos estaduais, o Campeonato Paulista, regionais, o Rio-São Paulo, nacionais, o Campeonato Brasileiro e também já decidiram vaga para a final de competição continental como a Libertadores da América, figurando como a rivalidade brasileira que mais decidiu vagas e campeonatos de grande porte nacional e internacional. Nenhum outro derby decidiu quanto como Palmeiras e Corinthians pelo Brasil. O Corinthians, o Timão, surgiu em 1910, associado às camadas mais populares da sociedade paulistana. Seu nome foi inspirado no Corinthians FC de Londres, que excursionava pelo Brasil. Já o Palmeiras surgiu em 1914 como representante da imensa comunidade italiana de São Paulo, com o nome de Palestra Itália. O nome Sociedade Esportiva Palmeiras foi adotado no ano de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, por obrigação do governo federal da época. No primeiro confronto entre Palestra Itália e Corinthians, em 6 de maio de 1917, houve vitória palestrina por 3-0, com 3 gols do atacante Caetano. O Corinthians foi campeão em 10 oportunidades oficiais que contaram com o Palestra com o Palmeiras como vice-campeão. Já o Palmeiras foi campeão em 11 competições oficiais que contaram com o Corinthians como seu vice-campeão. Nas duas vezes em que se enfrentaram pela Taça Libertadores da América, em fases decisivas, o Palmeiras eliminou o Corinthians nas duas vezes, nos pênaltis, em 1999, nas quartas de finais, e já em 2000, nas semifinais da maior competição continental de clubes da América do Sul. Do total de partidas entre ambos, o placar de 1-0 é o mais comum, tendo se repetido 66 vezes. Ocorreram apenas 33 empates por 0-0. O Derby Paulista já teve um resultado definido por WO em sua história. Foi no segundo turno do Campeonato Paulista do ano de 1923. O Palestra Itália resolveu não entrar em campo contra o Corinthians em protesto contra a PEA, associação que organizava o futebol em São Paulo. E o Timão não precisou entrar em campo para vencer o duelo. Já os estádios que mais receberam o duelo foram o Pacaembu e o Morumbi, mas o confronto já aconteceu por vários estádios, não só da capital, como também do estado e do Brasil. Um dos clássicos mais marcantes foi em Presidente Prudente, na estreia de Ronaldo pelo Timão, onde ele até marcou um gol na partida e na comemoração o alambrado do estádio Prudentão veio abaixo. E na história, o derby foi disputado em 15 estádios: Pacaembu, Neoquímica Arena, Parque São Jorge, Morumbi, Estádio da Ponte Grande, Estádio da Floresta, Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, Estádio Prudentão,
em Presidente Prudente, Teixeirão, em São José do Rio Preto, no Palestra Itália, no Allianz Parque, Martins Pereira, em São José dos Campos, Antônio Gomes Martins, em Barretos, Morenão, que fica em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Arena Barueri e na Fonte Nova, que fica em Salvador. O Pacaembu, como dito, foi o estádio que mais recebeu o clássico, recebeu ao todo 153 duelos entre Corinthians e Palmeiras. O Morumbi, que é o segundo lugar que mais recebeu os derbys, tem aí na sua história 112 confrontos entre essas duas equipes. Em 1976, o antigo estádio Palestra Itália viu seu último clássico entre Palmeiras e Corinthians. Desde então, ambos os times não aceitam a recepção ou visita no mesmo, configurando-se como o primeiro clássico do país a atingir esse grau de rivalidade. A maior parte das disputas nos anos seguintes foram realizadas em campos neutros, como o Municipal do Pacaembu ou o Estádio do Morumbi, pertencente ao São Paulo, ou seja, nada de Palestra Itália, nada mais de Parque São Jorge. O Palmeiras só voltou a receber o Corinthians como mandante no seu próprio estádio, no ano de 2015, já no Allianz Parque, construída sob o seu antigo estádio. Na lista dos maiores públicos do derby, aparece Palmeiras 1, Corinthians 0, em 22 de dezembro de 1974, quando 120.902 pessoas estiveram no estádio prestigiando o confronto. Já na segunda colocação, aparece Palmeiras 4, Corinthians 0, em 12 de junho de 1993. Mais de 104 mil pessoas estiveram assistindo a partida. E fechando nosso ranking, fechando nosso top 3 de público nos derbys paulistas, temos Corinthians 0, Palmeiras 2, em 1989, quando mais de 102 mil pessoas estiveram assistindo o clássico e vendo a vitória alviverde. A maior goleada do clássico ocorreu em 1933, quando o Palmeiras venceu o Corinthians por 8-0. Já a maior goleada corintiana foi um 5-1 que ocorreu por 2 oportunidades. O que chama atenção no duelo é o grande equilíbrio nos números. Os números gerais são bem parecidos, tanto para Corinthians quanto para Palmeiras. Números de gols, número de vitórias, tudo aí para o equilíbrio. Em 2023, as equipes já se enfrentaram pelo Campeonato Paulista de Futebol e ainda tem pelo menos mais 2 clássicos garantidos para rolar pelo Brasileirão, contando que pode ainda rolar clássico por Libertadores, pode rolar clássico por Copa do Brasil, mas de cara já temos 2 garantidos pelo Campeonato Brasileiro. Rivalidade aí a mil entre Corinthians e Palmeiras, que promete aí por anos e mais anos movimentar bastante o futebol paulista. Lembrando que os clássicos hoje acontecem com torcida única, ou seja, o jogo comando do Palmeiras acontece no seu estádio, no Allianz Parque, e apenas palmeirenses podem assistir o confronto. Já jogo comando do Corinthians acontece no seu estádio, na Neoquímica Arena, e só corintiano pode assistir o jogo, perdendo aí um pouco a essência daquele clássico das torcidas dividindo o estádio e levando grandes públicos, fato que não ocorre mais nos estádios de São Paulo quando acontecem os clássicos. Esse foi mais um vídeo da série Clássicos aqui no canal. Se você gostou, não esquece o like, hein? Ele é muito importante e é através dele que a plataforma leva o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. E se você quer ver o clássico aí do seu time, o clássico da sua cidade, não perde tempo, pede aí nos comentários, use o espaço para interagir com o Golzaço, que o Golzaço atende vocês, hein? Deixa aí, não perde tempo e também já segue a gente nas redes sociais. Se não for inscrito, clique aí no botãozinho vermelho de inscreva-se e seja mais um inscrito aqui do canal. Um abraço e até a próxima!